Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, sua companhia todos os dias, a partir do meio-dia até 1 da tarde. A gente aqui juntinhos nesse horário de almoço, onde quer que você esteja, tudo de bom para você, viu? Muito obrigada mesmo. Hoje, quarta-feira, dia 28, e nós vamos conversar aqui, gente, sobre uma campanha, do agasalho. Afinal de contas, fala a verdade, que frio, hein? Agora sim parece que chegou de verdade. E está conosco hoje, ele que também faz parte aí da Secretaria de Promoção Social, onde temos a secretária Marcela Brito, mas ele está aqui hoje também, fazendo parte dessa grande equipe, é o diretor administrativo da Secretaria de Assistência Social. Nós vamos conversar com Carlos Eduardo Almeida. Seja bem-vindo, ótima tarde, Carlos. Boa tarde, Ivonete, boa tarde a todos que estão nos vendo aí. É um grande prazer retornar à casa e estamos à disposição para trazer informações e esclarecimentos a toda a população. Todo ano é realizada essa campanha, não é? É uma campanha, aliás, vários órgãos, várias instituições, clubes sociais, enfim, realizam campanhas de agasalho. Especificamente a Secretaria de Assistência Social hoje ela não está encampando nenhuma campanha em específico, porém a gente faz sempre a sensibilização e o apoio às instituições. Muitas pessoas que às vezes promovem essas campanhas nos procuram pedindo indicação de instituições sociais, mais ligadas a criança, adolescente ou mesmo a adultos, enfim. Mas como você bem disse, o frio chegou de verdade, e a gente sempre tem, Ivonete, em casa algum agasalho, algum cobertor, alguma roupa que seja servível, mas que a gente não esteja mais usando, Porque eu acho que isso é legal também. Tem muita gente que doa, às vezes, resto, e resto não se doa, resto a gente desfaz. A gente precisa doar aquilo que as pessoas utilizam assim de pronto. Que possa, utilizar, que esteja limpa e que de repente está aí guardada há tanto tempo que você não vai usar mais. É só mesmo uma questão de desapego, Você ter um tempinho para poder aproveitar e fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, não é mesmo? Tirar aquelas peças que você realmente não vai utilizar, mas tem sempre, alguém que possa realmente fazer o uso dessa peça novamente, não é? Então a gente está aqui, nós vamos falar sobre essas ações, de você trazer sua roupa, seu sapato, enfim, o que você tiver, cobertores também, porque temos realmente muitas pessoas que necessitam, Mas antes, nós vamos trazer para você também, vamos atualizar você sobre o dia a dia da nossa cidade, trazer aqui as matérias, inclusive o Hemominas está tendo uma dificuldade, como todo ano também acontece, no frio, parece que até o sangue dá uma encolhida, porque aí as pessoas que normalmente estão acostumadas a estarem ali no Hemominas para fazer a sua doação de sangue, acabam desaparecendo também. E isso é muito prejudicial, Eles necessitam mesmo da ajuda de todos e o ano inteiro. Depois a gente fala sobre isso para você. Lembrando que você pode participar com a gente, fique à vontade. O 37216955 está à sua disposição. Nosso WhatsApp também é o 992303040 e o programa passa simultaneamente no YouTube TV Poços. Muito bem, a gente conversando aqui com o Carlos. Carlos, antes da gente falar mais dessa campanha, como as pessoas poderão ajudar, enfim, como será essa distribuição, até que dia, não é verdade? A gente pode falar também sobre a FIA, esse Fundo da Infância e Adolescência, o quão é importante, como é que está a situação até agora e se realmente é importante a gente também deixar claro, como que essa ajuda chega até os idosos, chega até as crianças e aos adolescentes. Pois é, Ivonete, é muito oportuno, as doações, tanto para o Fundo da Infância e Adolescência quanto para o Fundo do Idoso, a partir da declaração de imposto de renda, elas podem acontecer até agora o próximo dia 30, quando se encerra o período que a Receita Federal tem de vigência a declaração do seu imposto de renda. Primeira coisa que é importante dizer, que esses recursos eles são destinados diretamente para os fundos do município, tanto da infância e adolescência quanto do idoso, de uso exclusivo a partir de uma deliberação dos conselhos municipais da infância e adolescência e do idoso. A gente precisa desmistificar que se eu fizer essa doação, essa destinação no meu imposto de renda, eu vou cair em malha fina.
Por esse motivo, exclusivamente, não. Né? A gente, inclusive, isso é uma fala dos próprios auditores da Receita Federal, porque as pessoas às vezes ficam receosas de fazer essa destinação e às vezes caem na malha fina. A vida acontece no município, no nosso bairro, na nossa rua, e quando as pessoas fazem essa destinação no imposto de renda, pelo imposto de renda aos fundos municipais, elas podem verificar dentro da sua cidade a aplicação daquele recurso, né, daquele imposto que ela pagaria para o governo federal diretamente no seu município. E aí eu dou um exemplo claro. A partir de 2024, nós temos em execução, a partir das doações, das destinações feitas em 2024, nós temos em execução hoje no município 37 projetos, né, que somando-se acumula perto de R$ 1,5 milhão de reais investidos diretamente a partir da destinação do imposto de renda, né, dessa captação. São projetos na sua grande maioria para crianças e adolescentes, é bem verdade, até porque é onde a gente consegue fazer a maior captação. Hoje são 34 projetos, aproximadamente ali R$ 1 milhão de reais investidos. Nós até conversamos antes do programa começar, são projetos que são destinados, né, a um contraturno escolar, a uma iniciação, né, ao mercado de trabalho, a um fortalecimento de vínculos, né, a musicalidade, projetos de capoeira, projetos assim maravilhosos, né? Até hoje pela manhã nós discutimos na Secretaria numa reunião de avaliação e acompanhamento desses projetos, que alguns deles eles deveriam, e aí é um pensamento, né, nosso lá enquanto comissão, em propor para que alguns desses projetos se tornem inclusive permanentes da própria Secretaria de Assistência Social. E outros 3 projetos que nós temos hoje de investimento em instituições para idosos. Então, o quanto é bacana, o quanto é importante, volto a dizer, né, é um recurso que você ou teria como restituição ou teria que pagar esse imposto. E, na verdade, você vai destinar diretamente para os fundos municipais, né, os fundos, as pessoas podem ter acesso a todas as nossas contas, elas são auditadas e entregues ao Ministério Público, que é o grande zelador desses recursos, né, destinados à criança, adolescente e ao idoso. Então a gente aproveita a oportunidade não só para fazer uma pequena prestação de contas do que está sendo investido, né, a partir da captação dos anos anteriores, mas também sensibilizar, porque o brasileiro às vezes, né, por correria, deixa as coisas para a última hora e até sexta-feira. Última hora, com certeza, né, alguns ainda não fizeram, né, essa declaração, então está aí essa grande oportunidade. E eu até te pergunto, você percebe que tem tido assim uma maior contribuição, maior conscientização? Tem, Ivonete. Eu não posso deixar de citar aqui um grande incentivador, é o Otorino Neri, presidente, né, dos sindicatos contabilistas. Ele é um grande entusiasta da causa, sempre ajuda. Isso desde lá de 2017, quando a gente fez a retomada, né, de todo esse trabalho com captação de imposto de renda. Também os auditores da Receita Federal aqui de Poços de Caldas, mas sim, está tendo um aumento considerável, né, de captação, de doações desses recursos, porque as pessoas, primeiro, entendem que podem investir em projetos no seu município, e segundo, porque estão tendo a prestação de contas daquele recurso, e que fique claro também, esse recurso, uma vez destinado para os fundos municipais, para as contas bancárias exclusivas, a prefeitura não usa para outra finalidade, a não ser para isso. Então não tem perigo, a prefeitura vai pegar para pagar uma conta aqui, outra conta ali, não. Ela é destinada exclusivamente para os projetos que passam por um crivo de um edital de chamamento público, né, eles são avaliados por uma comissão, tem os critérios todos estabelecidos, acompanhados por uma comissão. E no final tem a prestação de contas, é tudo muito claro realmente, exatamente, transparente. Exatamente, então acho que isso que vale a pena a gente deixar ratificado aqui para que as pessoas possam fazer essa destinação com toda tranquilidade. E para além disso, fora o período de declaração de imposto de renda, as pessoas também podem fazer doações espontâneas, mensais que sejam, para os fundos específicos, e aí, ao final de 12 meses ou ao final de um determinado período, elas podem pedir ali uma declaração aos conselhos, tanto da criança e do adolescente ou ao conselho do idoso, para que faça o abatimento no seu imposto de renda também. Olha aí, gente. Então dá tempo, a gente está falando agora, né, nesse último dia que é sexta-feira, não é? Ainda dá tempo fazer, né, quem sabe.
essa destinação ao FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescente, e também, né, que acaba contribuindo aí com os idosos também. Não é? E falando em frio, não é? Já que a gente está falando também aqui vamos falar sobre essa campanha, né, do agasalho, para que todos possam contribuir de alguma forma. Já pensou cada família doar uma blusa, um cobertor, um sapato, enfim? Eu tenho certeza que vai ser um montante, né? Muito grande mesmo. E antes, eu quero comentar com você sobre essa dificuldade que o Hemominas está tendo justamente, né, para poder atrair os doadores de sangue até lá. A Amanda veio doar sangue pela primeira vez. A estudante universitária sabe a importância da doação do sangue dela para quem precisa. Quando eu vim fazer uma visitação, eu não tinha idade suficiente para fazer doação. Aí agora que eu completei, eu vim para doar, né? Eu vi que a situação está crítica da doação, eu vi vários posts, inclusive, mas aí eu vim fazer minha parte, né? Tô feliz. Não dói nada. Eu tava com medo, mas não dói nada. As unidades da Fundação Hemominas estão precisando aumentar o número de doadores de sangue. Quando o friozinho chega, boa parte dos doadores se afasta da unidade da Hemominas. A unidade da Fundação Hemominas em Poços de Caldas precisa de todos os tipos de sangue, mas o estoque de O negativo e O positivo é o que mais preocupa. A situação é crítica e são os tipos sanguíneos mais utilizados nos hospitais. Hospitais de Poços de Caldas e região dependem do estoque de sangue da unidade. Que a gente trabalha em rede, então quando não tem na unidade de Poços de Caldas, outras unidades acabam cedendo para a gente o sangue para atender os hospitais. Mas como o estado todo está com o estoque fragilizado, a gente sabe que se não vier doador, a gente pode correr esse risco. Para doar, é muito simples. A doação pode ser agendada de maneira fácil e rápida, proporcionando mais comodidade aos doadores. Nós estamos passando por um momento onde a vinda da frente fria para Poços de Caldas já afasta os doadores da unidade e ainda estamos passando por um período onde as pessoas estão com sintomas gripais. Então, esses dois fatores têm afastado muitos doadores da unidade. Nós precisamos lembrar que quem está com sintoma gripal, depois da melhora completa dos sintomas, tem que esperar 15 dias para doar o sangue. Então, se você está com a saúde em dia, sem nenhum sintoma, compareça aqui na unidade da Fundação Hemominas. A sua doação vai fazer a diferença para aquele paciente que está no hospital, aguardando uma bolsa de sangue para fazer algum tratamento de saúde, para fazer cirurgia ou mesmo recuperar a sua saúde e continuar vivo. Muito bem, né? Ouvimos então a Lauriceia falando e pedindo aí que as pessoas possam comparecer ao Hemominas, fazer a sua doação, e realmente a gente compreende, né? No frio parece que as pessoas até se encolhem, né? Não querem mesmo sair, é uma dificuldade um pouquinho maior, mas a gente não pode deixar, né, de fazer essa doação, porque é o ano inteiro e eles precisam mesmo, e a gente precisa ajudar outras pessoas através da doação de sangue. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conexão falando então sobre arrecadar, né? Sobre doar aí blusas, roupas, sapatos nesse período principalmente, né, das baixas temperaturas. O Instituto Educacional São João da Escócia, mantenedor dos colégios Pelicano e 7 de Setembro, anuncia o concurso de bolsas. Você, aluno do ensino fundamental, não perca a chance de estudar nos melhores colégios de Poços de Caldas e região, com bolsas de 100%. Inscrições a partir do dia 2 de junho, provas em agosto. Para mais informações, acesse o nosso site www.iesg.com.br. Aqui você faz a diferença.
Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 99121 1721. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik, você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive, a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! Vem aí, a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 98411 2109. Todo mundo paga meia. Garanta já o seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão e olha, já recebendo aqui algumas mensagens. Muito obrigada a todos que já estão escrevendo para a gente. E uma preocupação aqui, né, de uma telespectadora, que acredito que seja preocupação de muitos, né, principalmente nesse período de frio. Aproveita, conta pra gente a participação aqui da Vânia, como tem feito, né, para também ajudar esses moradores em situação de rua, né, que realmente é uma preocupação. Não só os moradores, os animais, os bichos, os cachorros que a gente vê por aí, a gente também se preocupa, porque o frio judia,
não é mesmo? Então, quantas pessoas estão em situação de rua em nossa cidade, Carlos? Nós temos em Poços de Caldas uma variação assim, em torno de 150 pessoas em situação de rua, né, aproximadamente. Dessas 150, 135 atualmente estão acolhidas em nossas casas de passagem, em abrigos para pessoas em situação de rua. Em Poços de Caldas hoje nós temos 6 serviços nesse sentido, né, sendo um deles exclusivo para mulheres e trans, que foi um serviço novo que a nossa secretária implementou nesse ano, que deu um resultado muito bacana. Mas a gente, logicamente, é sempre uma sensibilização importante a ser feita, e não há nenhum cerceamento em você ver uma pessoa em situação de rua fazer uma doação. Mas a gente entende que sempre seria importante que essa doação fosse realizada, especialmente no Centro POP, né, que é o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Rua, fica aqui na Avenida João Pinheiro, bem próxima, que é a TV Poços, inclusive, ou diretamente em um dos abrigos, uma das casas de passagem. Porque lá eles, né, conseguem fazer de alguma forma um controle dessas doações, repassando efetivamente para as pessoas em situação de rua que ali necessitam. Por que nós dizemos isso? Porque infelizmente algumas pessoas, e em sua maioria essas que não aceitam nenhum tipo de acolhimento, nenhum serviço nosso disponibilizado aqui no município, às vezes utilizam, né, dessas doações recebidas como moeda de troca para sustentar os seus vícios. Exatamente. Seja ele em álcool, drogas ou outras, né, que sejam necessárias ali. Então, por isso que, não quer dizer que recebendo diretamente de uma das unidades nossas ou do Centro POP, isso não vai acontecer. Pode também acontecer porque são pessoas que não estão à toa nas ruas, elas têm alguma questão, né, alguma história que as levou a isso. Mas a gente consegue manter ali o vínculo técnico com essas pessoas e ali fazer todo o trabalho de sensibilização e manutenção dessas doações com eles, para que usufruam, né? Essa é a grande realidade. A Nenê, ou o Nenê, escreveu aqui pra gente o seguinte: na Remígio Présia está insuportável transitar por ali, tem muitos pedintes e o pior é que tem gente que ainda, né, acaba dando esmola e aliciando, patrocinando, né, essa permanência das pessoas na rua. É importante a gente também conscientizar a população com relação a isso. Eu sei que é difícil, né, principalmente quando eles chegam com aquela conversa, né, e aquela carinha, a gente acaba, né, ficando com o coração apertado. Às vezes só uma moedinha não vai nos fazer falta, mas se uma moedinha todos os dias de todas as pessoas que passam ali, a gente acaba patrocinando, na verdade, aquela continuidade, né, a manutenção deles ali. Primeiro, com relação a isso, a gente vai repassar para o coordenador do nosso serviço, né, o Cristóvão, com relação a isso. Com certeza absoluta já é um local monitorado por nós, até porque é importante a gente dizer, provavelmente os cidadãos hoje, especialmente no centro da cidade, devem ver duplas ou às vezes trios caminhando, né, pelas ruas da cidade com um jaleco em amarelo marca-texto, né, que é um serviço que a gente chama de abordagem social 2. É um serviço que a gente tem tipo um colete. Tipo um colete, né? Através de uma parceria que nós temos com uma instituição social. Então eles trabalham, tem turno, iniciam às 6h30 da manhã e vão até meia-noite, rodando todo o centro da cidade e especialmente em locais onde se tem mais identificado situações que mereçam um acompanhamento mais de perto, digamos assim. E com isso, né, deu a possibilidade dos nossos agentes de abordagem social, que são concursados do município, com as nossas vans, fazer esse trabalho em locais mais longínquos, né? Há tempos atrás a gente fazia esse trabalho mais no centro da cidade e talvez locais mais longínquos ficavam um pouco mais sob demanda de chamada, né? A partir de chamada da população, e hoje eles conseguem fazer isso. Então, provavelmente, quando eu digo ali da José Remígio Présia, eu imagino que seja ali posterior ali aquela praça Ayrton Senna, naquele pedaço ali, mas a gente vai reforçar com a nossa equipe, a gente vai passar a informação, mas é isso. Então, e aí a sua fala, eu acho que ela foi crucial, né? Para mim não vai custar nada dar uma moedinha, dar uma marmitex, mas eu acho que a palavra que mais cabe é realmente a gente estar patrocinando
a permanência dessas pessoas na rua. Pois é. E olha, não é por falta de investimento do município, né, nos projetos, nas parcerias. Não, a gente no sabe trabalho. que o município realmente tem um trabalho magnífico, eu acho que vão até além, né? Porque eu falo, eles faltam pôr talquinho, gente, porque cuidam muito bem mesmo, não é? E a gente ainda ajudando, patrocinando para que eles continuem na rua, é muito ruim. É necessário que a população se conscientize. Nós temos aqui quantas casas para poder acolhê-los? Nós temos 6 casas, né? São 3 casas de passagem. Nós temos o abrigo aqui também ao lado do Centro Pop, esse exclusivamente para migrantes, então pessoas que chegam no município, estão em trânsito ou não vão ficar no município, porque isso é importante também, Ivonete. Muitas vezes a gente, né, lê aí comentários, críticas, enfim, tem que mandar esse povo embora. Primeiro que nós não somos higienistas e não vamos limpar as ruas como muitas pessoas, inclusive, dizem direto ou indiretamente para que isso seja feito. Mas a gente faz um trabalho muito grande, isso vale a pena destacar, de pagar a passagem para que as pessoas retornem às suas cidades de origem. Alguns deles vêm, às vezes, para um trabalho temporário na panha de café ou qualquer coisa que o valha, e às vezes gastam aquele dinheiro do trabalho e ficam aqui em Poços. Então a gente paga para as pessoas retornarem para as cidades de origem. Então a gente tem esse trabalho, então essa casa especificamente para isso. Nós temos, como eu havia dito, né, uma casa para mulheres e trans, e essa a gente já deixa num espaço mais... uma informação mais sigilosa desse local, né, porque para evitar aí algumas violências que infelizmente esse público havia sofrendo. E nós temos casas também onde nós acolhemos pessoas já com uma certa, um certo comprometimento em sua saúde mental, né, numa parceria firmada com a Secretaria de Saúde. Inicialmente só foi inaugurado esse serviço pela Secretaria de Assistência Social e veio até a parceria com a Secretaria de Saúde. Então nós temos toda uma rede, que a gente diz, de trabalho para esse tipo de público, né, pessoas em situação de rua, bem completa. Poços de Caldas, inclusive, é referência, que eu, se me permite confidenciar uma fala que o nosso prefeito Paulo Ney teve comigo e com a nossa secretária Marcela, numa visita recente que ele fez a Florianópolis, né, numa empresa lá. Ele foi conhecer a prefeitura, a estrutura da prefeitura, e quando ele foi conhecer a Secretaria de Assistência Social daquela cidade, a secretária ficou admirada com o tamanho da estrutura que nós oferecemos no serviço aqui, inclusive ficando já comprometido uma vinda dela a Poços de Caldas para conhecer como se faz esse trabalho. Então, assim, nós somos uma referência, né, não só regional aqui, mas estadual e quiçá chegando lá a âmbito nacional nesse sentido de oferta do serviço. Só que aí do outro ponto nós temos que ter o aceite dessas pessoas. Sim, olha, eu não sei se temos aí, se o Justa vai conseguir encontrar, mas de qualquer forma eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar ou talvez se lembrar dessas cenas. Nós mostramos aqui recentemente os bancos da nossa querida Praça Central, Pedro Sanches, estavam sendo ocupadas em pleno dia, né, horário de almoço, pessoas dormindo ali tranquilamente, e as pessoas que, né, tentavam sentar ali nos bancos próximos, eu me lembro do rosto de um senhor que estava próximo olhando aquela cena, né, eles deitados tranquilamente como se fossem nos seus próprios quartos, né. Até te pergunto, esse trabalho que vocês fazem, né, de atenção, de recolhimento, há também alguma coisa para poder dar função, né, trabalho para essas pessoas, Carlos? Até então, Ivonete, a gente fazia, através de parcerias, encaminhamentos, né, exatamente identificando essa demanda que ela eu acho que ela é insurgente há muito tempo, né, a verdade é essa. Nós estamos com o edital de chamamento público aberto, né, para que a gente faça, através de uma parceria com uma organização da sociedade civil, ou como as pessoas conhecem, uma instituição social, a empregabilidade dessas pessoas. É um edital que ele tem como objeto principal que capte até 30 pessoas num projeto inicial, pessoas em situação de rua, para que elas possam desenvolver trabalhos manuais impróprios, públicos ou
em locais indicados pela Secretaria de Assistência Social. Isso, porque assim dá ocupação. Exatamente, seja numa capina, numa limpeza, numa pintura de uma praça, de um espaço, de uma quadra, né, poliesportiva. Mas terão, desculpa te cortar, mas vai ter gente para poder ajudar essas pessoas a preencher esse edital? Vocês irão atrás deles ou eles que terão que ir atrás, né, sobre as informações do edital? Com relação ao edital, quando a gente publica o edital, né, a informação sai no Diário Oficial do Município, a gente automaticamente remete aí para todas as nossas instituições parceiras, e tem uma instituição que ela já trabalha com esse público de pessoas em situação de rua e ela já manifestou interesse. Então, a princípio, essa instituição ela vai ser a detentora, né, se ela for aprovada no processo todo, ela vai ser a detentora dessa parceria, e essa instituição, em comum acordo, né, em trabalho conjunto com a nossa equipe técnica, elas vão captar essas pessoas em situação de rua para desenvolver os trabalhos. É importante dizer que esse trabalho vai ser remunerado, é um trabalho que vai ser remunerado com 1/30 do salário mínimo, hoje aproximadamente R$50, em até 8 vezes por mês, né, 2 vezes por semana, exatamente por questões de vínculo empregatício. Mas o maior motivo disso, qual é? Primeiro, trazer essas pessoas de uma possível ociosidade, porque muitos desses que estão em situação de rua têm uma capacidade imensa técnica. Exato. De pedreiro, pintor, nossa, muitos. Nós temos poliglotas. E eu tenho certeza que vocês também vão devolver a eles, né, a dignidade. Perfeito, com o suor deles, né? Não é, eles vão conquistar isso, e aí, num momento um pouco mais adiante, qual é a grande finalidade? Que essas pessoas possam se juntar e ali alugar um imóvel para constituir ali uma república e eles residirem saindo das casas de passagem, dando a eles a oportunidade da autonomia, né, trazendo a eles essa autoestima, essa sensação e a certeza que ainda são úteis, primeiro para eles e depois para a sociedade, e quem sabe um retorno até para o seu seio familiar, né, Ivonete? Muito bem, olha que bacana, gente, que bom, hein, que esse edital está aberto, tomara que alguns estejam ouvindo, assistindo, né, e possam buscar essa oportunidade. A gente traz aqui outra participação. Boa tarde, eu gostaria de saber do secretário, do diretor, na verdade, porque o telefone de abordagem social não funciona em alguns momentos, às vezes ninguém atende, né? Quem fala conosco aqui é o Joaquim. Joaquim, infelizmente esses números tridígitos, nós estamos sofrendo com muitos problemas, né? Não à toa, vocês veem aí de vez em quando, até o próprio SAMU, o 92 do SAMU está com problema, até os telefones, né, de outros serviços de segurança podem dar problema. Então, infelizmente, nós temos um recorrente aí o problema com esse tridígito, que é considerado uma linha digital. Enfim, é uma questão um pouco mais técnica, que a gente nunca consegue ter uma resolução definitiva por parte da operadora de telefonia. Então, por isso, né, nós temos disponibilizado um outro número, um número de celular, que eu vou ser muito honesto que no retorno do nosso intervalo eu vou passar aqui para vocês, né, só para não deixar de dar a informação correta, mas a gente tem essas possibilidades de acesso através do telefone celular e até por WhatsApp, que as nossas equipes, cada uma das equipes nossas em van tem um telefone só para isso. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente traz esse número para você anotar aí, deixar anotadinho, que é uma contribuição que inclusive a gente vai fazer com a Secretaria de Promoção Social, né? E ajudar também essas pessoas para que elas possam ser encaminhadas, não é? Muito bem, vamos dar uma chegada. Quero lembrar a você que temos pedras decorativas aqui em nossa cidade. Você encontra todo tipo de pedra que você imaginar na Marmoraria Contorno, sem contar que eles trabalham também com móveis prontos em pedras. E se você precisar de uma pia, se você precisar de um armário em pedra, né, sem contar em bancos, mesas, cadeiras, eles têm tudo para você. Se não tiver ali prontinho, confeccionam rapidamente, levam até você. Marmoraria Contorno tem ali também facilidade no pagamento, um preço justo. A gente lembra que eles trabalham todos os dias, já tem tradição aqui em nossa cidade, inclusive já estão com a segunda loja na zona oeste da nossa cidade. Essa aí fica na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, 2615. Tome aquele cafezinho, faça um ótimo negócio na Marmoraria Contorno.
No centro da cidade, eu lembro a você que temos também, já a gente fala sobre isso, viu, Jussa? Que nós temos uma propaganda novinha também já, né, daquela marmoraria. E aqui temos a cantina e cafeteria Primo Piatto, que fica ali numa parte externa do mercado municipal. Eu lembro a você que fica na rua Pernambuco, em frente à Caldense, mais fácil dizer assim. A gente encontra o local já pelo aroma maravilhoso dessa comida ítalo-brasileira que é servido lá. A chefe Cris, né, muitas vezes, ela faz questão de servir ela mesma à mesa, né, e ver aquele sorrisão do cliente, aquela aprovação, né, no paladar, que delícia. Um abraço para todos vocês, parabéns mais uma vez, né? E lembrando que o almoço é servido até às 3 da tarde e depois um delicioso café especial para você na cantina e cafeteria Primo Piatto. Muito bem, a gente segue aqui trazendo para você as informações, já a gente retorna e a gente vai trazer também o celular aqui, né, para deixar você anotadinho, tudo direitinho, da Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas. Voltamos já. E aí, gente, eu sou a Kalena, trazendo novidades do Compensados Vitória para você. Vem comigo! E a novidade da vez são os kits aparentes que chegou aqui no Compensados Vitória. Para você reformar o seu apartamento, ele é ótimo para lugares pequenos, design contemporâneo, a rolagem é suave e não acabou não, viu? Puxadores para sua porta de passagem, para sua porta de correr, que você pode combinar com o seu kit aparente também. E em parceria com a Eucatex, nós trazemos essa linha maravilhosa de MDFs, de todos os estilos, de todos os modelos, para você que gosta de uma madeira mais clara, para você que gosta de uma madeira mais média, para você que gosta do peroba rosa, que é muito famoso nas marcenarias, e a textura dele é como se você estivesse tocando mesmo na madeira. Os ripados da Eucatex para combinar com a sua sala, com o seu quarto, para você que quer um ambiente mais aconchegante, mais moderno. Os ripados da Eucatex estão vendendo muito. É o nosso carro-chefe aqui no Compensados Vitória. Você não quer perder, né? Vem pro Compensados Vitória, dá uma olhadinha. Se você não veio até aqui, a gente vai até você, hein? Compensados Vitória, sempre de portas abertas para você. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Corroxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Vem aí a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive.
Alexandre Magnani. E Banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 98411 2109. Todo mundo paga meia. Garanta já o seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Olá, Ivonete. Olá, telespectadores. Hoje eu quero falar com você que sofre com as dores da fibromialgia. O cansaço mental permanente, as dores no corpo, a insônia. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento capaz de devolver a alegria de viver. Imagine você viver com plena disposição novamente. Entre em contato com a Sente, que podemos ajudar você a viver melhor. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão. Eu prometi para você, né, um número que é importante todos termos realmente esse número anotado na nossa agenda. Afinal de contas, quando você tiver aí uma dificuldade, vê alguém também numa dificuldade, né, de moradores em situação de rua, pode entrar em contato neste telefone 98429 7288. Eu repito para você, 98429 7288. E falando nisso, Carlos, hoje estamos conversando aqui com o diretor administrativo da Secretaria de Assistência Social da nossa cidade, Carlos Almeida. E aproveita e fala pra gente quantas abordagens, você tem assim um número mais ou menos, uma estimativa de quantas abordagens foram feitas em nossa cidade? Fazendo uma somatória tanto das abordagens realizadas pela equipe de agentes de atendimento emergencial da Secretaria de Assistência Social, somando-se com os agentes, né, do Serviço de Abordagem 2, que é um serviço através de parceria, no primeiro trimestre deste ano de 2025, foram aproximadamente 10.500 abordagens. Logicamente que isso significa que uma pessoa foi abordada várias vezes por dia ou por mês, né? Então, já foram próximo disso, 10.500 abordagens. Isso demonstra que é um trabalho incessante, né? Um trabalho assim, de grande relevância exatamente para a identificação das pessoas que estão nessa situação, seja para a oferta de acolhimento, a oferta de algum outro serviço do próprio Centro Pop, ou mesmo a concessão, né, de passagens para que elas retornem às suas cidades de origem. Então é um trabalho que a equipe faz com muito zelo, com muito cuidado, por vezes inclusive, às vezes até ameaçada por essas pessoas que são abordadas, né? Então infelizmente nós temos situações aí de tentativas de agressão, seja verbal é rotineiro, mas às vezes até tentativa de agressão física aos nossos agentes, e aqui a gente deixa um forte abraço a todos eles, porque é um trabalho difícil, sabe, Ivonete? É muito complicado, e muitas vezes, né, o cidadão que está ali passando pela rua, vendo aquela situação, aquela abordagem dos nossos agentes, às vezes não entendem aquele contexto, né? Com certeza, eu costumo só falar a cena, que né? é só aquela cena né? estática. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, é uma foto, ver a cena estática. Mas às vezes estão ali por várias vezes ou muito tempo naquela mesma abordagem, naquela sensibilização. É verdade. E muitas vezes, né, quando as coisas acabam saindo um pouco do controle, aí a pessoa começa a ver dessa cena para frente, aí você imagina, né? O julgamento já vem primeiro de tudo, infelizmente, é terrível. Bom, a gente traz aqui, mostramos uma cena, né, conforme eu comentei com você, de pessoas deitadas tranquilamente, né, em berço esplêndido aí nos bancos da nossa querida Praça Pedro Sanches, mais conhecida como a Praça do Coreto. A gente, né, temos aqui essa participação, é o Pedro perguntando também, não é, se eles têm esse direito, o que nós, como cidadão de bem, também podemos fazer, quais são os nossos direitos. Eu até perguntei isso pro Carlos aqui fora do ar também, né? Olha aí, tomando banho tranquilamente, né, na sua piscina, brincadeira um negócio desse.
É revoltante a gente quando vê situações como essa também, né, Carlos? É lógico que nós trabalhamos na defesa dos direitos, né, de todos os cidadãos, e isso engloba também pessoas que não estão em situação de rua, claro, né, como eu, você e qualquer outro. Se trata de um espaço público, um espaço de uso coletivo. Logicamente, eu não consigo controlar o que o outro faz, né? Pode acontecer, inclusive, o tempo que eu estive na saúde, a gente tem esse indicativo que muitas dessas pessoas têm um comprometimento em saúde mental, né? Inclusive ontem teve um grande evento no centro administrativo. Deixar um abraço aqui para os meus ex-companheiros da Secretaria de Saúde, né? O Rafael especialmente capitaneou isso, mas muitas dessas pessoas têm questões e comprometimentos em saúde mental, mas o ideal, né, no primeiro momento, é acionar o nosso serviço de abordagem social. Mas não obstante, Ivonete, tem situações que essas pessoas estão transgredindo a lei, né, e aí é caso de polícia, né, no caso de uma possível importunação sexual, né, enfim, alguma coisa nesse sentido, e aqui, até por falar em transgressões, em lei, a gente quer deixar um forte abraço também aos nossos parceiros de primeira hora, que são os guardas civis municipais e a polícia militar, né? São várias ações que são feitas em conjunto, exatamente porque, infelizmente, em meio a essas pessoas em situação de rua, nós temos ali transgressores, temos pessoas que estão às vezes até com mandatos de prisão em aberto, enfim. Então é um trabalho conjunto das forças de segurança, apoiado pela Secretaria de Assistência Social. As abordagens não podem parar realmente, né? Porque precisam ter esse roteiro, saber de onde a pessoa veio, né? Quem é, que muitas vezes chegam aqui sem documento nenhum, não é verdade? É bem delicado mesmo esse trabalho, não é? Já já a gente fala sobre a sua equipe. Antes, quero mostrar para você, hoje pela manhã, lá pelas 11 horas, o Max mandou fotos para a gente. Olha que situação, um caminhão, né? Ele conseguiu danificar a fiação aqui na Avenida João Pinheiro, apesar que a fiação estava muito baixa, viu? Nem foi culpa aí do motorista, que a gente vê que o caminhão nem é tão alto assim. Mas olha, gente, as fiações muitas vezes, né, já prejudicadas, né, que já tentaram também furtar, enfim, acabam ficando um pouco mais baixas. O que acontece? O caminhão passou por ali, acabou danificando, né, a fiação que estava muito baixa e acontecendo muito, né, obviamente, conforme eu falei, justamente devido a furtos de cabos. Aí a fiação fica ali meio baixa, né? E acaba acontecendo uma situação como essa. E isso danifica também outros sistemas, enfim, de lojas, né? E tudo que está ali ao redor, é complicadíssimo. Mas está aí hoje a gente mostrando para você. Max, muito obrigada, viu? Pelas fotos, pelas informações. E infelizmente tem acontecido muito mesmo, né? A questão aí de furtos aqui em nossa cidade e em outros lugares também. Aqui não é premiado não, viu? São vários lugares que infelizmente tem acontecido isso. E você falou sobre a questão da luta antimanicomial, né? Esse evento que aconteceu também, nós vamos mostrar aqui para você, nossa equipe esteve presente. Na luta antimanicomial, é um seminário. O Seminário da Luta Antimanicomial foi realizado no auditório do Centro Administrativo, com a participação de profissionais da saúde, gestores públicos, trabalhadores da assistência social, usuários dos serviços de saúde mental, familiares, estudantes e representantes de movimentos sociais e da sociedade civil. A gente traz a reflexão da importância do mês de maio, que é lembrado aí no 18 de maio, a luta antimanicomial. A gente faz uma reflexão dos atendimentos que já foram ofertados no nosso país, né, aos pacientes com transtorno mental, usuários de álcool e outras drogas, que eram submetidos a tratamentos humanos, tratamentos que não condiz hoje com a dignidade humana, né, com os direitos humanos. Esse seminário tem o objetivo de fortalecer e reafirmar os princípios do movimento no Brasil, que desde os anos 80 defende uma atenção psicossocial baseada no cuidado em liberdade, na inclusão social e na garantia dos direitos humanos das pessoas com sofrimento psíquico. A gente falar, né, da saúde mental de uma forma ampliada, para que a gente possa levar um tratamento de maior qualidade, com
com acolhimento, para que as pessoas tenham melhor liberdade, né, que elas sejam atendidas com maior dignidade, que isso seja assim, que essa discussão seja ampliada para toda a sociedade. Importantíssimo o trabalho, não só da rede pública, mas também da rede particular. Hoje vem fazendo muitas pessoas acompanhamento psicológico, um trabalho de prevenção, escolas têm feito também, a inserção do psicólogo, assistente social dentro da escola para trabalhar com a primeira infância, para trabalhar com criança, com adolescente. Então tudo isso é uma junção de trabalhos que o poder público tem que fazer para que a gente previna e não permita que de novo a institucionalização seja um caminho como era anteriormente. O evento também abordou os avanços e desafios da Política Nacional de Saúde Mental, com ênfase na portaria que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial. A normativa consolidou uma rede de cuidados integrada por centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos e outros dispositivos, substituindo o modelo Hospital Centro por uma atenção territorial e comunitária. Hoje aqui em Poços está estruturado através dos nossos CAPs, né, CAPS-I, CAPS-AD, também os nossos pronto atendimentos, a nossa rede de urgência, atenção primária, enfim, podendo ter a chance das unidades de acolhimento participarem e, de fato, trocarmos experiências com aquilo que hoje temos de mais humanizado, de mais inclusivo e mais democrático em prol da verdadeira liberdade e singularidade de cada cidadão. Então é um momento muito especial onde a gente pode estar e estamos debatendo cada parte desse processo do cuidado e cada parte que compõe a nossa rede de atenção psicossocial. Muito bem, né? O evento que a gente está aí mostrando para você cada vez mais, falando, não é? É necessário a gente não só falar, mas viver essa inclusão. Estamos conversando então com o Carlos Eduardo Almeida, ele que é diretor aí também administrativo da Secretaria de Assistência Social, e estamos chegando perto, né, desse período também de festas juninas, não é mesmo? Eu sei que vocês já realizam, principalmente no Centro Pop, não deixam datas especiais como o Natal, né, a virada do ano, enfim, passar aí em branco. Tem também eventos para esse público ou, quem sabe, para os idosos nesse período de festas juninas? Tem sim, Ivonete. Esse período, né, festivo tão tradicional em nosso país, né, e não poderia ser diferente conosco aqui, especialmente nos grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Os idosos, inclusive, fazem uma grande festa junina, que é coordenada lá pela nossa coordenação da atenção básica na secretaria, né? No Centro Pop provavelmente vai ter também alguma coisa nesse sentido, né? Para fazer uma lembrança ali, uma integração, porque é sempre importante, dentro da técnica na assistência social, o fortalecer os vínculos, e esses vínculos podem ser fortalecidos de diversas maneiras. E atividades assim festivas, né? Onde ali se tem um pouco mais de descontração, e às vezes as pessoas conseguem verbalizar, externalizar alguma outra situação que nos encontros semanais não acontece, também é muito válido. Então já está preparado, né, agora para meados de junho, dos idosos, né, a gente já tem até o pedido lá para dar o apoio necessário, e do Centro Pop provavelmente vai acontecer também nesse mês ainda, até o final de junho vai acontecer. Muito bem, e reforçando aqui sobre essa campanha, né, onde estão sendo arrecadadas roupas, sapatos, roupas, seja masculina, feminina ou até infantil, tem peças que vocês precisam mais? É importante, especialmente as masculinas adultas e as infantis, né, até 12, 14 anos. Cobertores, enfim, também? Cobertores, né, sapatos, enfim, tudo que recebe tem uma destinação, né, mas um foco maior para esse público, para nós, é bastante importante, né, e lembrando que os pontos de coleta são no centro administrativo e aqui na URCA, né, uma campanha que ela vai ganhando aí corpo com várias instituições que são parceiras, que vão ajudando a desenvolver, e todo esse material arrecadado vai ser repassado às nossas instituições parceiras ou até mesmo, né, através dos nossos CRAS para famílias em vulnerabilidade social já acompanhadas e identificadas.
Muito bem, queremos agradecer demais a presença do Carlos aqui hoje conosco. Muito obrigada, viu? E bom trabalho. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição lá na Secretaria. Tudo de bom também à nossa equipe, um abração para você e até amanhã, se Deus quiser.